Olá, irmãs. Eu estou aqui a convite da nossa amiga Patrícia. Eu me chamo Marina, sou comandante da Patrulha Maria da Penha e vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o Agosto Lilás. O Agosto Lilás é um mês de comemoração, este ano, aos 16 anos da Lei Maria da Penha, da criação da Lei Maria da Penha. Mas antes de falar sobre a Lei Maria da Penha, eu gostaria de falar um pouquinho da história de Maria da Penha Fernandes, que é uma cearense que sofreu uma tentativa de homicídio vindo do seu marido. Ele simulou um assalto e aí deu um tiro nas costas de Maria da Penha enquanto ela dormia. Ela veio a ficar paraplégica por conta desse tiro. Não satisfeito porque ela não tinha morrido, ele tentou matá-la ainda eletrocutada com chuveiro elétrico em casa. Maria da Penha correu atrás de punição para o agressor dela, mas isso não foi possível, porque antigamente o Brasil não tinha nenhuma lei específica que tratasse sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência doméstica e familiar ela era considerada como um crime de menor potencial ofensivo. Então, Maria da Penha não conseguiu punição para o agressor e começou a recorrer a organismos internacionais que vieram a punir o Brasil por causa deles não terem nenhuma lei específica para tratar os crimes de violência doméstica e familiar. Então, a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, né, foi apelidada por Lei Maria da Penha justamente por causa dessa história, né, pela luta de Maria da Penha para que ela pudesse punir o agressor. E a Lei Maria da Penha ela não veio somente para punir o agressor, ela trouxe mecanismos de proteção para a mulher, como, por exemplo, a medida protetiva de urgência, as casas-abrigo, a Patrulha Maria da Penha, entre outros. Mas também ela veio mostrar quais são os tipos de violência doméstica. Ela especifica todos os tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E esses tipos de violência, né, muitas vezes a gente não consegue identificar por falta de informação, por vivermos numa sociedade que traz de berço essa cultura de que a mulher é inferior, que a mulher não pode fazer determinadas coisas, como, por exemplo, antigamente a mulher ela não tinha direito a voto, a mulher ela não tinha direito de estudar, ela não tinha direito de trabalhar. Tudo que a mulher fazia, ela precisava ser casada e o marido teria que autorizar. Até o divórcio, a mulher não poderia pedir o divórcio, só quem podia dar o divórcio era o marido. As mulheres eram assassinadas e não tinha nenhuma punição para o agressor. Então, hoje, a gente sabe que existem vários tipos de violência doméstica e familiar. Eu vou explicar para vocês cada uma delas. Vou dar alguns exemplos para vocês dessas violências e vamos falar um pouquinho sobre cada tipo de violência. Uma que eu sempre digo que é a primeira violência que uma mulher sofre dentro do ambiente familiar é a violência psicológica. Na violência psicológica, essa mulher ela tem a autoestima dela diminuída, porque ela sempre é inferiorizada, ela está sendo chamada de burra, de idiota, de que não sabe fazer nada, de que a comida não foi bem feita, que ela não sabe cozinhar, que ela não sabe limpar, que ela não sabe cuidar dos filhos, diz que ela nunca vai conseguir estudar, nunca vai conseguir um emprego, que se ela deixar o marido, se ela deixar o companheiro, ela não vai encontrar outra pessoa, porque ninguém quer essa mulher. Então ela começa a ser manipulada, ela começa a ser inferiorizada, ela começa a ser proibida de visitar os parentes, ela é proibida de ter amigas, de conversar com as pessoas, é controlada a forma como ela se veste, é controlada a forma como ela vive a vida, o cotidiano dela, ela é proibida de estudar, de trabalhar. Então, tudo isso vai trazendo na mulher uma diminuição da sua autoestima e ela começa a acreditar que ela realmente é aquilo que o agressor está falando. E não só isso, ela vai começar a se sentir tão diminuída que ela realmente não vai conseguir sair daquela situação. Ela vai começar
a ser agredida fisicamente, e aí é onde a gente fala sobre a violência física. É mais comum de identificar porque causa lesão, deixa marcas, seja por um empurrão, um murro no olho, um chute, um puxão de cabelo, tudo isso causa marcas. E um conselho que eu dou sempre para as mulheres que sofrem violência física é que elas procurem, elas façam um boletim de ocorrência o mais rápido possível. Por quê? A lesão, ela some com o tempo. Quanto mais você demorar para prestar um boletim de ocorrência, toda lesão que você tiver, ela vai desaparecendo aos poucos. E aí você não vai ter como fazer um exame traumatológico e que esse exame vai ser a prova de que você foi agredida. Então, sempre que houver uma violência física, fazer de imediato o boletim de ocorrência para que seja feito um exame traumatológico e você possa comprovar a agressão. Além da agressão física, existe a violência também sexual. As mulheres acham que porque estão dentro de um relacionamento, elas têm a obrigação de ter relação com o agressor no momento que ele quiser, mesmo que ela não queira. E isso não é verdade, né? A mulher ela tem autonomia sobre o seu corpo e ela pode dizer não. E nos casos em que ela não está consentindo essa relação e o companheiro a obriga a fazer, ela está sofrendo violência sexual também. Não só a questão da relação sexual, mas também a forma da mulher se prevenir, né, contra a gravidez, ela ser proibida de utilizar medicamentos anticoncepcionais, tudo isso também, ou ela ser obrigada a abortar, tudo que ela tenha sido obrigada dentro de uma relação íntima de afeto, nesse sentido, ela vai estar passando por uma violência sexual. A violência patrimonial também é outra violência doméstica familiar, onde o agressor ele destrói os bens daquela mulher, seja um celular, se ele pode pegar também os documentos dessa mulher, subtrair, rasgar os documentos, esconder os documentos para que essa mulher ela não estude, ela não trabalhe, ela não tenha desculpa de ir embora porque ela está sem os documentos dela. Até mesmo o material de trabalho dessa mulher, tem mulher que costura, aí tem o seu material danificado pelo agressor, tem mulher que faz bijuteria e tem esse material furtado ou destruído também pelo agressor. Até mesmo o cartão de recebimento de salário, né, a mulher trabalha o mês todo e no final do mês ela não pode ter, né, o valor que ela trabalhou o mês inteiro, porque o agressor ele toma conta dos valores daquela mulher. Então, tudo isso também é violência patrimonial. E por último, e não menos importante, tem a violência moral também. Na violência moral é injúria, difamação e calúnia, né? É inferiorizar essa mulher, difamar essa mulher, é espalhar para todo mundo o que essa mulher fez ou o que ela faz, ou enfim, o querer inferiorizar aquela mulher por algo na frente dos amigos, dos colegas, dos próprios familiares, né? Então, a Lei Maria da Penha ela trouxe todo esse rol de violência para que as mulheres elas saibam do que elas estão passando e que elas possam pedir ajuda. Mas aí a gente pergunta por que a mulher está passando por tudo isso e ela não sai desse ciclo de violência, né? A gente fala do ciclo de violência da seguinte forma: são 3 fases. A primeira é aquele momento de tensão, é quando existe um xingamento, é quando existem as ameaças, e aí aquela mulher ela continua naquela situação até que começa a piorar e vem o momento da explosão, quando ele começa a agredir fisicamente, os estupros, começa a ter a violência quebrando as coisas dentro de casa. E aí, quando ele se vê arrependido, né, chega a fase da lua de mel, que é para pedir perdão, para dizer que nunca mais vai fazer, que ele estava de cabeça quente, que ele não vai mais agredir a mulher. Só que aí ela perdoa, ela acredita que ele vai mudar, e com pouco tempo ele começa a xingar, a humilhar, a perseguir essa mulher, e todo o ciclo ele volta a recorrer novamente. Então, gente, mulheres,
não achem que as outras mulheres que sofrem violência doméstica estão naquela situação porque elas querem. Elas apenas acreditam que aquele agressor, ele vai mudar. Ou então aquela mulher, ela tem filhos com o agressor e ela diz, não, eu não vou criar os meus filhos sem pai. Ou eu não quero ver o pai dos meus filhos preso. Ou até mesmo ela é dependente financeira daquele agressor e diz, eu não vou denunciar porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho como sustentar a minha família, eu não tenho nem como me sustentar. Então, existem vários fatores que fazem com que essa mulher ela não denuncie o agressor e não saia do ciclo de violência doméstica. Até mesmo os valores afetivos, de dizer, não, eu casei, eu quero viver para o resto da minha vida, então eu vou suportar os xingamentos, eu vou suportar a violência física, a violência sexual, e não quer fazer a denúncia do agressor, né? Então, não vamos dizer que a mulher está nesse tipo de relação porque ela gosta de apanhar, ou porque ela é igual ao agressor. Não é isso. Existem vários fatores que fazem com que ela não saia do ciclo de violência doméstica e familiar. Outro detalhe que eu queria explicar para vocês é que não é somente o companheiro que comete violência doméstica e familiar. A violência doméstica e familiar é em todo o âmbito familiar, né, que seriam os parentes, os tios, os avós, as mães, os pais, cunhados, sogro, sogra, todos eles, dentro do ciclo familiar, né, eles podem cometer uma agressão contra a mulher. Outra coisa, dentro da residência também. Por isso que é violência doméstica, né, dentro da residência e familiar. Dentro da residência, as pessoas que convivem, seja pai e mãe, seja o companheiro e a companheira, o ex-companheiro também, mesmo que, né, já tenha findado a relação, mora fora da casa, mora em outro lugar, ele também entra como agressor se cometer alguma violência contra a mulher, né? E toda aquela relação íntima de afeto também vai ter como agressor de uma mulher e vai entrar na Lei Maria da Penha. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que a Lei Maria da Penha, ela foi feita para amparar as mulheres, certo? Muita gente fala, a Lei Maria da Penha serve para homem, serve para mulher? Não, a Lei Maria da Penha ela só serve para a mulher. Só a mulher que pode solicitar a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas. Somente ela que vai ser amparada. Agora, os agressores, tanto pode ser homem quanto a mulher também, certo? Mas aí, eu queria falar para vocês sobre a medida protetiva de urgência, que é um mecanismo de proteção. Marina, eu fui agredida, aconteceu esses tipos de violência aí que você falou para mim, como é que eu devo fazer? Você precisa ir numa delegacia, seja ela uma delegacia especializada da mulher ou uma delegacia normal, e você faz o boletim de ocorrência e informa. Olha, eu sofri determinado tipo de violência, assim, explica qual foi a violência que você sofreu. Automaticamente você pode solicitar uma medida protetiva de urgência. Você não precisa de advogado, né? Você sozinha pode fazer solicitação ao delegado, que vai ser encaminhado para o judiciário e o juiz ele vai deferir tua medida protetiva e um oficial de justiça vai entregar na tua casa uma medida protetiva e vai também notificar o agressor de que ele está sob medida protetiva. O que é que essa medida protetiva ela vai dizer para você? Que o agressor ele não pode se aproximar e o juiz vai determinar quantos metros. Vai dizer também que ele não pode entrar em contato com você, seja por telefone, pelo WhatsApp, por e-mail, por rede social, nem para dizer que está querendo voltar porque ama, ele não pode ligar, não pode falar com a mulher. Ele também não vai poder ficar na mesma residência caso eles morem juntos, né? O casal ainda more junto. O juiz ele vai determinar a saída dele da residência e também, se for necessário, que seja amparado por alimento provisório ou provisional. O juiz ele vai determinar, né? Você pede na delegacia, junto com a solicitação de medida protetiva, que ele supra as necessidades da família, se você tem filho e tal. Então, gente, a medida protetiva ela vai trazer essa proteção.
o agressor vai ser notificado, a mulher vai ser notificada e ele não vai poder fazer, ele vai ter aquela proibição, né, de contato, de se aproximar, e caso ele descumpra essa medida protetiva, a mulher ela faz novamente um boletim de ocorrência por descumprimento de medida protetiva. E aí esse agressor ele vai ter a prisão preventiva dele decretada. Quando a gente fala da medida protetiva, a gente lembra logo da Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha hoje, cada município, né, a Guarda Municipal está se empenhando para ter uma Patrulha Maria da Penha para auxiliar as mulheres nessa medida protetiva, na fiscalização dessa medida protetiva. Então, aí no seu município, vocês podem procurar a Patrulha Maria da Penha para que vocês entrem num programa, assim que você receber a medida protetiva, entrar no programa Patrulha Maria da Penha, para que semanalmente, quinzenalmente, a patrulha possa passar na sua casa, possa entrar em contato com você e verificar se o agressor está cumprindo ou não com a medida protetiva de urgência, né? Vai trazer uma proteção maior para você, você vai ficar mais amparada e qualquer informação que você precisar, você vai ter junto com a Patrulha Maria da Penha. Os centros de referência da mulher também são centros que têm um atendimento multidisciplinar com psicóloga, com advogada e com assistente social, que vai fazer todo um trabalho para que essa mulher ela possa ser fortalecida e possa sair do ciclo de violência doméstica, para que ela receba informações, caso ela precise, né, a violência doméstica foi muito grave e houve uma ameaça de morte, essa mulher está em risco iminente de morte, ela vai ser encaminhada para o abrigo do Estado. Aqui em Pernambuco nós temos 4 casas-abrigo, a gente não sabe onde fica, apenas o pessoal que trabalha na Secretaria da Mulher do Estado é que faz a locomoção dessas mulheres para casas-abrigos. Mas isso eu falo para vocês para que vocês saibam que existem mecanismos e existem lugares que a mulher ela pode ficar para se livrar dessa situação de violência doméstica e familiar, certo? Então, pessoal, eu espero, né, que tenha sido proveitoso. Sei que são muitas informações, mas é importante que vocês saibam tanto o que a Lei Maria da Penha ela traz de benefício, quanto as proteções que ela também traz para vocês. Como é que você pode recorrer na delegacia, como é que você pode pedir uma medida protetiva, certo? Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e um abraço.